Gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Recebam a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui com o nosso primeiro podcast dos Transformados e não poderia deixar de não apresentar para vocês meu amigo, irmão em Cristo, Jadson Dias, psicólogo, casado, a esposa dele está por trás das câmeras também aqui. Eu vou esperar que ele mesmo se apresente, mas você que está nessa live, compartilhe, pode fazer perguntas que a gente der para a gente responder, vamos responder você e compartilha com outras pessoas. Essa é uma live muito produtiva e fica com a gente até o final. Meu amigo Jadson. Boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jadson Dias, eu sou formado em psicologia, também pós-graduado em TCC, terapia cognitivo-comportamental, pós-graduando também em ABA e servo de Deus, né? Há mais de 14 anos, inspirando pessoas, podendo ajudar pessoas durante esses mais de 14 anos. E para mim é uma grande satisfação estar hoje aqui nesse podcast, o podcast dos Transformados, e mais satisfação ainda em ser a primeira pessoa de ser entrevistada aqui nesse podcast. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra. Israel, né, é um amigo, não da agora, desde a época do mundo, nós já se conhecíamos, a gente já se conectou muito, porque eu falei para ele hoje, sempre falo, ele tem a mesma áurea que eu tenho, né, uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito alegre, e assim, é algo de Deus, né? Deus ele não apresenta pessoas, ele une propósitos. Sim, né? sim. E eu estou muito feliz em poder compartilhar um pouco hoje com vocês que estão me acompanhando, vocês que vão acompanhar a live em tempo real, o vídeo é onde vai ser postado, seja no Instagram, no YouTube, que possa edificar a vida de vocês. Eu vou contar para vocês aqui coisas reais minhas, aonde eu nunca contei em lugar nenhum. Eu vou contar hoje aqui para vocês, vou compartilhar tanto para as pessoas também que estão aqui acompanhando presente. Para mim é uma satisfação, eu estou com a minha esposa aqui, a minha intercessora, a minha amiga, a minha ajudadora. Eu não seria nada se não tivesse uma mulher guerreira, amorosa do meu lado. Eu não seria nada. Eu tenho sim talentos, tenho sim algumas vantagens que Deus me deu, mas se eu não tivesse uma mulher do meu lado que me estimulasse, que me ajudasse, e enfim, gente, eu vou trazer hoje aqui coisas muito importantes, como eu falei. O meu testemunho, um pouco do meu testemunho de vida. Eu já fui da criminalidade quando eu era mais novo. Eu já perdi 2 irmãos pela criminalidade, todos 2 com 19 anos. Eu também já vivi muitas coisas ruins e difíceis que, para quem olhasse para mim, Israel pegou essa época, na época do mundo ainda, olhava para mim e dizia, esse daí não tem jeito, esse aí só morte, só a morte. Mas assim, eu consegui ressignificar muita coisa e para mim vai ser uma grande satisfação estar compartilhando para vocês hoje aqui, hoje com uma visão de mim mais apurada, uma visão de um estudante do comportamento, uma visão de alguém que conseguiu ressignificar tudo isso. E é isso. Boa noite, fiquem aí, vocês que me seguem, vocês que estão aqui na live, seguidores de minha esposa, seguidores de Israel, compartilhe essa live para mais pessoas, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, vai ser uma grande honra. Jadson, desde a época que a gente morava ainda, né, na Madeira, e a gente, como a gente estava conversando antes de começar a live, é que as pessoas só olham para nós e vê o momento que a gente está vivendo. E Deus já tem uma visão de nós transformado. Deus já tem uma visão de nós do que já antes de a gente se formar no ventre da mãe, o que Ele iria fazer comigo, iria fazer com você. E eu não poderia deixar de fazer os agradecimentos aqui por você estar aqui. Eu quero começar desde já fazendo uma primeira pergunta para você. A gente anotou algumas perguntas, até que não é coisa fácil para você responder. Tomara que não fuja mais do que eu me preparei. Não. A primeira pergunta até vocês que estão ouvindo, vocês quiserem fazer perguntas, se a gente puder responder, como eu já falei, a gente responde no decorrer da live. Mas a primeira pergunta é diretamente para ele. Jadson, como você descreveria
a vida de Jadson antes de passar pela transformação? Gente, se eu fosse contar um discernimento todo da minha história, eu acho que não tem nem como falar especificamente. Mas fazendo uma análise de quem eu me tornei hoje, uma análise do meu olhar apurado que eu tenho hoje sobre mim, eu descreveria um jovem sem perspectiva de vida, um jovem sem sonhos, um jovem aonde nasceu em um lar desconstrutivo, um lar que não tinha preparação física, mental, espiritual para poder ter um filho. Minha mãe, né, na época, com o meu pai, estavam em festas, em farra, me teve, não estavam preparados, não almejava nada disso. E aí eu nasci, né? Eu nasci por um acidente. Eu lembro que minha mãe, ela me conta que ela já tentou também tirar minha vida quando eu nasci, porque era de fato uma gravidez indesejada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Quer que eu volte alguma coisa? Tá tranquilo? Gente, preste bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Eu nunca compartilhei isso em canto nenhum. Na verdade, foi muito desafiador eu ter que alinhar essas informações sobre a minha vida, sobre a minha história. E são histórias reais. Talvez a forma que eu explique não cause tanta realidade, porque a gente tem medos, né? E os nossos medos às vezes acabam nos atrapalhando. Sim. Mas assim, voltando, foi uma gravidez indesejada. A minha família não tinha preparação, tanto a família de meu pai quanto a família de minha mãe. Família desestruturada, despreparada. E eu nasci nesse contexto. E logo depois minha mãe também teve mais 3 filhos, que também nasceram nesses contextos. Minha mãe teve 4 filhos, cada um de um pai. Meu pai teve 4 filhos, cada um de uma mãe. E nesse contexto eu sou o mais velho e vivi uma realidade de comunidade aonde eu nasci. Eu morei um tempo na comunidade do IAPI, morei um tempo na comunidade da Engomadeira. E foi uma realidade muito ruim, passei muita necessidade, necessidade de comer, necessidade financeira. Passei uma fase da minha vida, até os meus 17 anos, muito difícil, onde eu presenciei, onde eu tive que comer resto de comida, onde eu tive que ter muita resiliência para poder sobreviver. E uma das coisas que aconteceu comigo, que foi lamentável, que é a realidade de muita gente da comunidade, é o fato de não ter oportunidade para poder para ter renda. E foi um dos motivos que me fez eu enveredar, eu adentrar na vida do crime. Entrei na vida do crime novo, em torno de 14 anos. Foi uma fase da minha vida muito difícil, desafiadora, até porque eu tentava esconder dos meus pais, e os meus pais não sabiam propriamente dito, mas desconfiavam. E eu tinha essa vida dupla, né? Em casa, chegava um menino, na rua, eu tinha um apelido. Meu apelido era Helry. Você lembra desse apelido? Lembro. Israel, gente, fez parte da minha história. E meu apelido era Helry. Era um apelido que foi um apelido de meu pai, e aí passaram para mim de geração. E eu era uma pessoa que eu aprontava muito. Eu não tinha perspectiva. Com certeza as pessoas que me viam na rua diziam assim: esse daí é mais um que vai morrer. Esse daí é mais um que não tem Sempre sonho. pensam assim. E existia N pais que não deixavam seus filhos andarem comigo, porque dizia que eu não era uma boa influência para essas pessoas. Eu tenho muitos que eu podia citar nomes aqui de mães que proibiram os filhos de andarem comigo. Eu não falo isso hoje com dizer que eu não gosto da atitude dela, não. A atitude delas era melhor, de proteção para os seus filhos. Mas o que acontece é que, do meio desse contexto aí, além disso, eu passei por muitas situações que foram necessárias para eu me tornar quem eu sou hoje. Eu não aceitei essa realidade
e literalmente me parei e me travei nessa realidade. Eu tive que... Minha mãe, quando eu tinha 13, 14 anos, me botou para eu vender na praia, ovinho de codorna na praia. Aí a gente acordava cedo, ia comprar ovinho de codorna na feira de São Joaquim, voltávamos cedo, lavávamos o ovo, cozinhávamos o ovo, depois eu ia para a praia, tentar fazer o dinheiro para poder minha mãe pagar aluguel. Uma realidade muito difícil. Talvez vocês que estejam me ouvindo estão passando por situações difíceis na vida, mas aqui está um testemunho vivo que eu vou falar para vocês hoje aqui. Eu ressignifiquei muita coisa na minha vida, mas eu não posso deixar de falar isso para vocês, né? Sim. Então, esse era o Jadson. Um Jadson onde os pais não me davam nada. Se você não tem apoio dos seus pais, você não tem mais apoio em canto nenhum. É verdade. As pessoas mais velhas não me davam nada. Aonde eu andava, as pessoas olhavam para mim e desacreditavam de mim. Eu não tinha sonho, eu era um frustrado da vida, não tinha perspectiva, como eu falei. E lamentável, né? Lamentável. Só que eu vou concluir essa pergunta sua dizendo que algo que chegou na minha vida que mudou toda a estrutura disso tudo. Quando eu fiz 18 anos, sim, eu já em um cenário onde eu não tinha sonho, eu queria viver uma mudança, um cenário onde meus irmãos também já estavam se drogando, meus irmãos também estavam na criminalidade, envolvido com tráfico de drogas, envolvido com criminalidade, fazendo atrocidades, e eu sem perspectiva, tudo que eu queria ter, eu não conseguia. O que foi que eu fiz? Entreguei minha vida para Jesus. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu senti como se fosse uma possibilidade de viver uma grande mudança na minha trajetória. E aí começou a transformação. Começou a transformação. Uau, cara. Jesus é surreal. Jesus acredita aonde ninguém acredita. Jesus entra aonde ninguém entra. E nesse contexto eu comecei a respirar. E aí começou a renascer um novo Jadson. Tá respondido, tá? Respondido. E eu acredito assim, hoje, para a gente já para a segunda pergunta, hoje você é casado, eu sei que você pensa em ter filhos, Sim. E o cenário que você viveu e pelo que você estudou, que foi a psicologia, hoje você consegue colocar na sua mente, que é uma mente transformada, Sim. que você jamais vai deixar de hoje, sabe, aquele amor que você não teve, aquele Sim. cuidado que você não teve de pai. Então eu acredito que seu filho, por toda a história que você viveu, eu tenho certeza que seu filho ele vai ser um filho muito amado. Sim. Vai ser um filho que vai ter um pai que acredita nos projetos dele. Então quando eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade. E de lá para cá, minha mãe com 11 filhos, 11 mulheres e 3 homens, cara. Então ela foi minha mãe sozinha para todo mundo. Minha mãe sozinha para criar todo mundo. E ali eu vi muita pessoa bater na porta de minha mãe para pedir relacionamento para minha mãe, para casar com minha mãe, homens de posse. E minha mãe, a gente passava dificuldade, mas ela não olhou para a dificuldade. Ela falou o seguinte, eu não quero que meus filhos sigam um exemplo ruim de mim. Eu não quero colocar um homem que vinha impor ordem a eles e eles não venham saber administrar isso. Uau, que forte. Então, quando ela trabalhou por nós, ela fez Sim. isso por nós. Então, hoje, se eu pegasse toda a trajetória que eu vivi na minha infância e eu justificar e dizer assim, eu não vou dar amor ao meu filho. As frustrações, as palavras ruins que nós escutamos. Hoje, meu filho está em Portugal, cara. Está vivendo com a mãe dele lá, está bem, está estudando, já conseguiu ser estabilizado dentro da cidade, os documentos, já está agora com 2 nacionalidades. Isso é gratificante. Ele pode voltar a qualquer hora. Isso para mim foi muito bom. Já fez estágio para mecânica, então para mim isso, pegando o gancho da sua resposta, isso é gratificante porque olhando assim, então o seu cenário de casa era um cenário que teve tudo para dar errado na vida de Jadson. E a escolha sempre foi sua, se você transformar ou se vai continuar desse jeito. É por isso que eu uso a palavra ressignificar, né? Sim. Ressignificar, porque por mais que tenha uma frase de um grande teórico da psicologia, Sartre, ele fala que o importante não é o que fazem com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você. E essa frase fala muito sobre essa questão de ressignificar. Sim.
E quando eu falo essa introdução sobre a minha história, como eu falei, às vezes eu não consigo trazer uma realidade para as pessoas, mas eu vou tentar trazer aqui algo muito forte. Essa realidade que eu vivi, você que está aí me acompanhando, vocês que estão aqui nos bastidores, a gente não escolhe a família que a gente nasce. A gente não tem essa capacidade. E se a gente pudesse escolher, de fato, nós escolheríamos uma família estruturada, financeiramente, psicologicamente, espiritualmente. A gente queria nascer em um lar evangélico, em um lar estruturado. E a minha realidade, eu nasci em um ambiente onde, até hoje, meus pais não são referências para mim. Eu convivi em um ambiente onde eu não tinha ninguém de referência comigo. Então, como você falou, bem-aventurado foi as suas palavras. Você disse, Jadson, você vai conseguir hoje, você já está transbordando isso, mas vai conseguir dar para seus filhos, para sua esposa, para seus amigos, o que você não encontrou na sua infância. Então, eu não encontrei nada disso, mas a palavra é ressignificar. Eu recebi isso, mas eu estou transformando, eu não estou usando isso para me justificar, para me acomodar. Sim. E o que eu mais vejo hoje, por exemplo, eu dei exemplo aqui que eu já fui vendedor de ovinho, já fui vendedor de queijinho assado na praia, já fui vendedor de água, eu já fui vendedor disso. E assim, é algo honesto, eu não critico, é algo honesto, cada um ganha dinheiro com o que pode. É verdade. E na época fez sentido para mim, mas lá nesse cenário eu determinei, eu não vou ser só um vendedor de ovinho. Eu não quero ser mais só um vendedor de queijinho assado. Eu quero avançar na minha vida. Eu quero um futuro. Foi difícil, mano, porque quando você não tem perspectiva, é muito difícil. Mas eu falei, eu tenho que sair dessa vida. E isso também é ressignificar. E eu digo para vocês que estão nos acompanhando aqui, não importa o cenário, Jadson, eu estou desempregado. Jadson, eu não tive também educação, eu não tive nada disso. Eu vou contar como foi que se deu isso. Mas é preciso ressignificar. É verdade. Então, hoje, pulando para a segunda pergunta, hoje, um exemplo. Você tem um filho e falar de não viver o que você passou na sua vida é você, em momento algum, que ele vai te chatear, que vai chegar esse momento, é você não lembrar assim, eu não tive o que você está tendo hoje, eu não jogar as coisas que você viveu, meu pai era assim. Então, você sempre vai olhar e você vai dizer assim, rapaz, eu tenho que mostrar ao meu filho que ele está errado, mas não com a minha história. Uau, é isso mesmo. É com a transformação que você gerou, que você buscou. E um dia que ele pode até saber da sua história, mas ele vai assim, meu pai. Um filme muito interessante é aquele... É um filme que teve Prova de Fogo. Sim. Onde ele começou a ler o livro que o pai deu para ele e ele começou a ter ódio da mãe. Ele achou que era a mãe que estava tendo aquelas atitudes. No final, foi o pai que fez aquilo tudo com a mãe dele. E ele foi lá, correu, pedir perdão e falou assim, minha mãe, a senhora suportou tudo. Então, um dia que seu filho escute a sua história, mas não por você, mas por outras pessoas, assim, rapaz, meu pai nunca puxou minha orelha naquele ponto. Meu pai nunca puxou minha orelha, nunca mostrou a história dele. Mas meu pai sempre queria me mostrar diferente. Gostei. Superação isso aí, cara. Superação. Eu vou para a segunda pergunta, que é uma pergunta muito confrontadora, né? Para nós que não, como você mesmo falou, é a primeira vez que você fala a questão disso abertamente, que eu já acompanhei suas pregações, eu nunca vi você trazer a história que você viveu. Mas, lembrando, viu, gente, que essas perguntas aqui, o mesmo, ele concordou comigo, mas tem algumas perguntas aqui também que eu vou fazer para ele. Meu Deus! Eu estou frito hoje, gente. Eu sei que vai ser algo muito, muito bom para vocês que estão do outro lado e para mim também. Sustentar tudo que eu estou falando aqui, tá? Porque é difícil, mas Deus está no controle. Sim, sim. Jadson, quais as experiências negativas marcantes que influenciaram a transformação que levou a você se tornar a pessoa que você é hoje? Gente, entre muitas experiências, eu vou citar aqui algumas experiências que foram marcantes para eu poder dar um boom na minha vida. Sim. A primeira, como eu já citei aqui no início, na introdução, foi de fato a perda dos meus irmãos. Tá bom o áudio aí, gente? Qualquer coisa vocês colocam aí na mensagem. Tá tranquilo aí? Porque a parte mais forte desse podcast vai começar agora. A primeira experiência marcante que veio
para que eu mudasse a minha trajetória, para que eu trilhasse uma caminhada de crescimento, de sucesso, como você falou aqui, Israel, foi de fato a perda dos meus irmãos. Eu lembro que eu já estava no Evangelho nessa época. E meus irmãos estavam na criminalidade, meus irmãos, eles foram presos, meus irmãos passaram por situações difíceis, Sim. Se entregaram de fato para a criminalidade, fizeram coisas que de fato são abomináveis. E eu tentei ajudar eles, né, que eu já estava na caminhada do Evangelho. E, infelizmente, um primeiro morreu com 19 anos. Meu primeiro irmão morreu com 19 anos, o Rafael. Através da criminalidade, não vou entrar em detalhes aqui. Sim. E logo depois eu perdi o outro, que eu já vou resumir para contar como é que foi, basicamente, eu recebi aquela situação. Então, meu outro irmão, o Ronald, ele também morreu através da criminalidade. No bairro onde todos dois, no bairro onde nós crescemos. É lamentável porque eu brinquei com eles, eu dormi com eles. Sim. Eu estudei com meus irmãos. Quando me lembro, eu me arrepio as lembranças. Imagino. Tive uma trajetória com meus irmãos, que a gente nunca imaginava que chegaria nesse fim trágico. E eu lembro que eu tenho um ponto no meu dedo, que meu irmão puxava a linha de arraia. Eu tenho marcas na minha cabeça de latada de arraia, de pedrada. E essas marcas são marcas que meu irmão deixou. Mas na época que eu perdi os dois irmãos, obviamente a minha consciência estava limpa de que eu tentei trazer ele para a caminhada do Evangelho. Sim. Eu não tinha conhecimento ainda de psicologia, não tinha muito conhecimento nem nada. Mas, cara, o ponto é esse que eu vou falar para vocês. Me veio uma grande reflexão. Esse caminho que meus irmãos seguiram, e infelizmente, por esse caminho que eles foram, era o caminho aonde eu iria trilhar. O caminho de morte, o caminho de perda. A minha mãe chorou, a minha mãe sofreu, familiares sofreram. E era esse caminho que o meu destino estava traçado. Aí eu pensei, se eu estou no Evangelho, eu já estou transformado, é agora que eu preciso viver um crescimento exponencial na minha vida. E foi ali que eu me dediquei mais para crescer. Segundo ponto, segundo acontecimento trágico e marcante que aconteceu, foi, como eu falei para vocês aqui na introdução, eu vendia ovinho de codorna na praia, eu vendia queijinho, eu vendia essas coisas na praia, mas eu era um adolescente e eu sentia muita vergonha, Israel. Eu via colegas de escola, eu via meninas que eu queria namorar, minha esposa está para ouvir. Eu via as pessoas e eu ficava morto de vergonha, mas não só isso, Israel. Parece que já começou ali na minha vida uma grande inflexão. Eu pensei, cara, será que eu nasci para ficar aqui a vida toda? Vendendo na praia, sabe? Eu não levava dinheiro nenhum para a minha vida. O dinheiro que minha mãe usufruía para pagar uma conta, para pagar outra. Aí eu pensei, eu falei, eu vou conseguir um trabalho na minha vida, seja de carteira assinada, seja para ganhar um salário, e vou literalmente sair dessa caminhada de vender. Eu determinei na minha vida, e é isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes vai acontecer algumas coisas negativas, difíceis na sua caminhada, mas não se conforme. A gente não pode se conformar. Verdade. Eu não me conformei, mas quando eu falei para minha mãe, quando eu conseguir o trabalho, eu vou parar. Minha mãe não acreditou, Israel. Quando eu consegui o meu primeiro trabalho, ela de lava-jato, comecei a trabalhar, ganhei meu primeiro salário, falei para ela, mãe, esse final de semana eu não vou vender. Ela disse, não, você precisa vender. Não vou, mãe. E aí ficou a minha palavra contra dela, isso eu tinha 17 anos. Quando chegou de manhã, eu já determinado que não ia vender, a minha mãe cozinhou os ovos e me acordou. Bora, Jade, só acorda para vender. Aí eu falei, não. Mãe, eu disse que eu não ia vender. Ela olhou para mim e disse, você vai vender sim porque você não se governa. Aquela frase que toda mãe fala. Sim. Você vai vender porque você não se governa. E quando você estiver no meu teto, você vai vender. Eu disse, mãe, eu não quero mais vender. Eu quero uma nova caminhada para a minha vida. E aí ela disse para mim, tá bom, então se você não quer vender, saia da minha casa. Me colocou para fora de casa. Meu Deus.
E aí, nessa minha saída de fora de casa, também foi outro ponto de inflexão que me levou a eu querer ser alguém grande na vida, ter sucesso. Eu falei, então eu já entendi que a chave que tem que ser virada, independente do ambiente que você esteja, eu quero que você pegue isso onde você estiver, essa chave que vai ser virada depende de você. E se seus pais, se ninguém acreditar na sua mudança, no seu crescimento, você precisa acreditar. E a terceira coisa para concluir, em meio a toda essa situação, mesmo dentro da igreja, eu já perdi irmãos, ressignifiquei, eu saí de casa, ressignifiquei, mas dentro da igreja eu tinha pessoas que eram referência para mim, Israel. E dentro dessa referência, eu não queria mais me ver dentro de um contexto de só obra, só igreja, só pregação, só obra de Deus. Apesar que eu amo demais isso, até hoje eu sou obreiro, eu sou evangelista do Senhor, eu prego a palavra de Deus. Sim. Mas naquele cenário ali eu queria um crescimento na minha carreira. Eu tinha parado o meu ensino médio, eu tinha parado a minha vida e tinha me jogado literalmente para a obra de Deus, para as coisas de Deus, mas eu falei para o meu líder, disse, meu bispo, eu estou querendo fazer uma faculdade, eu quero estudar, quero voltar a estudar. Ele olhou para a minha cara, Israel, e disse assim, Deus não tem isso na sua vida não. Meu Deus. Eu não falei nada para ele porque eu tenho muito respeito às autoridades. Mas doeu. Mas doeu. Eu falei, cara, quem é que tem que acreditar no meu sonho? Toda vez eu vou viver esse mesmo cenário. Você lembra que a gente conversou antes da live? Não? É que o tudo que o sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite nele. Aí eu peguei aquelas palavras, não revidei para ele, coloquei no meu coração e disse, não, eu acredito nos meus sonhos. Eu trouxe esse livro aqui, Nunca Desista dos Seus Sonhos, Augusto Cury. Tem uma frase aqui que eu vou recitar. Sim. Que ele disse assim, quando o mundo nos abandona, a solidão é suportável, é superável. Mas quando nós mesmo nos abandonamos, a solidão é quase insuportável. Meu Deus. Então, o que eu percebi? Eu percebi que quem não deveria desistir do meu sonho era eu mesmo. Você mesmo. Eu não podia me abandonar naquele contexto. Sim, então tá aí, Israel, 3 motivos marcantes, dentre muitos outros. Eu seria hipócrita e dissesse, já só teve esses motivos. Não, tiveram muitos outros. Mas esses motivos foram muito marcantes na minha vida para eu buscar um crescimento exponencial. O mais engraçado disso é que quando eu acompanhei um pouco da sua história, logo no início, a sua transformação, você na igreja, eu ainda continuei lá fora. E as madrugadas, quando você vinha, tipo assim, você vinha de um evangelismo, vinha de alguma agenda, e você me via naquele estado, você sempre parava, você nunca desviava de caminho para vir falar comigo. Porque você acreditava, amigo, você vai voltar, você precisa se reencontrar. Então, tudo que eu olhava para você, eu via, quando você saiu, mudou de uma igreja para outra, não era uma questão de você querer buscar uma ganância espiritual, um crescimento ministerial, mas era você buscar a sua própria transformação e você ver, se aqui não está dando mais para mim, eu preciso ir para um lugar onde eu vou crescer, como você falou. Então, hoje, para mim, hoje é gratificante estar aqui com você. Para mim, Deus não poderia me dar amigos. A Bíblia diz que amigos mais chegados do que irmão. Eu chamo você de amigo, não só pela época de lá, mas por você não ter me abandonado. E um momento muito difícil da minha vida, eu não estava vivendo um bom momento. Eu me lembro que não me importei se você estava na faculdade, não me importei se você estava atendendo alguém, não me importei com isso. Só me importei o quê? Eu preciso conversar com alguém. Uau! E naquele momento que eu te liguei, eu estava em pranto, chorando, em desespero. E eu falei, Jadson, me ajude, meu irmão, eu preciso de uma ajuda. Você, meu amigo, fique calmo, eu vou falar com você daqui a pouco. E de repente meu celular toca e você falou assim, meu amigo, e aí, como é que você está? Está melhor? E você me deu todos os conselhos e naquele momento você se emprestou os ouvidos e você sabia o que eu precisava naquele momento. Sim. E eu falei assim, eu preciso conversar com você. E eu me lembro que você me emprestou seus ouvidos o tempo e você falou, não, meu amigo, eu estou aqui para qualquer hora. E diariamente você mandava mensagem para mim, meu amigo, como é que você está? E aí, meu irmão? E você me botou no grupo Psicologia em Ação e eu acompanhava aquelas frases dos vídeos e aquilo ali me marcava. E eu falei, eu vou entrevistar esse cara precisa estar no meu primeiro podcast. Israel, foi bom você tocar nesse assunto, porque sabe uma coisa que mais me marcou na sua história? Sim. Além da sua história de superação, uma época eu trabalhava em uma loja de calçados
Você lembrou? Lembrei. Lá na Baixa de... Como é o nome daquele lugar? Lá na Baixa do Sapateiro. Baixa do Sapateiro. Foi o meu primeiro trabalho depois que eu saí da igreja. Tipo, de trabalhar na igreja. Sim. Quando eu queria viver uma reflexão. Por incrível que pareça. Eu me encontrei com Israel. Israel transformado. Estudando teologia, Estudando teologia. E aí eu dei um abraço nele tão forte. Ele disse, mano, eu tô aqui com a obra de evangelismo aqui em cima. Lembra? Pescadores de alma, né? É. Uau! Eu não posso deixar de não falar desses dois homens que estão sentados ali. É mesmo, pastor cara? Alain, meu pastor Emerson, do qual ele é um dos fundadores do projeto, um dos Uau. coordenadores. Que Eu mundo dou trabalho a pequeno, esses cara. caras demais. Gente, eu vou dizer pra vocês, eu me emocionei muito quando eu vi Israel transformado, porque ele lembrou de coisas aqui que eu nem lembrava. Que eu entrei no evangelho há 14 anos atrás. 14 anos atrás, eu tinha 18 anos. Você tinha quantos anos 14 anos atrás? 14 anos atrás, hoje eu tenho 36. Então tu tinha uns 20, 24, né, por aí? É, vamos botar isso aí. Gente, 14 anos atrás, quando eu entrei no evangelho, A conta tá eu errada. evangelizava Israel. E ele lembrou de uma época que ele estava muito mal, que quando eu me encontrei com ele no final de linha, ele lá drogado, acabado, destruído, mas mesmo assim eu evangelizava Israel. Sim. E disse para ele que Deus tinha um propósito na vida dele, que Deus ia mudar a história dele. E ele me lembrou que ele botou aquela palavra no coração. Olha o importante de a gente evangelizar. Verdade. E o que acontece, o ponto mais gratificante de toda essa questão é quando eu me encontrei com ele na Baixa. Na Baixa do Sapateiro. Tudo começou na Baixa do Sapateiro. E aí quando eu me encontrei com esse cabra, que eu dei um abraço, irmão, que eu vi ele lavado, transformado. Foi como eu ganhar um prêmio. Não tem prêmio. Hoje, quando eu vejo muitos amigos que eu ganhei para Jesus, não tem prêmio maior, irmão, do que você ganhar uma pessoa para Jesus, você ajudar a transformar a vida de alguém. E sabe mais uma coisa? Era que toda vez que ele me via num drogado, a vontade dele era, eu quero te levar para casa, vamos sair daqui, vamos para casa. Eu falava, não, se eu entrar, eu vou sair de novo. Você vai me deixar em casa e eu vou voltar novamente. Ele, meu amigo, mas se cuide. E eu ficava imaginando como era que estava a mente dele em casa, depois que ele chegasse e falasse assim, pô, eu tô com um amigo. Porque quando a gente se transforma, a gente sai da vida de droga, eu costumo dizer o seguinte, que quem está lá fora é essa caneta quebrada. Uhum. Então ele sabe que ele está quebrado. Uau. A gente tem que lembrar a tinta que está dentro dele, que precisa voltar a escrever novamente. Uau. Não é a maneira que ele está quebrado que vai definir. Mas a matéria-prima... Pô, cara, é o que está dentro. É o que está dentro. E quando começa a escrever, sempre sai novas Israel, histórias. lembrei de outro cenário aqui. Se cavar tem coisa. Hein? Lembrei de outro cenário onde a gente se encontrou no enterro. Uau! Que eu preguei no enterro. Cara, e reúne mais gente do que a vida. Meu Deus do céu! Eu me encontrei com Israel no enterro. Você já estava evangélico naquela época? Acho que não. Não. E eu Ali foi um choque para poder voltar. Enterro, eu vim para Jesus. Preguei no enterro, me encontrei com Israel lá. Israel me deu um abraço. E tipo assim, tá vendo? Aí hoje estamos aqui nesse podcast falando de transformação, falando de motivação, falando de mudança. E há uma possibilidade, mesmo quando, como eu falei, mesmo onde o mundo traz uma sentença para você, de você mudar o quadro. Sim, e a gente, para a gente pular para a próxima pergunta, é que a gente lá atrás, há 10 anos atrás, a gente não imaginaria estar aqui. Uau! A gente não imaginaria que um dia a gente estava com a tecnologia dessas, sentado, conversando sobre a experiência de lá de trás. Então, assim, eu costumo dizer que Deus, ele pega a bagunça que Satanás ele fez em nossa vida e nos promove em cima dela. Sim. Porque Deus, ele não vai desistir de nós. Uhum. E aí, se nós olharmos, para o homem quebrou, não serve mais. Uau. A transformação, ela vem. Observe que quando Deus ele dá a ordem para Jeremias descer a casa do oleiro, Jeremias ele vê a mão de Deus, a mão do oleiro trabalhando no vaso. O vaso quebra. A mesma mão onde o vaso se quebrou é a mesma mão que ele vai ver reconstruir as coisas. Sim. E não vai reconstruir de uma outra matéria. Ele vai reconstruir do mesmo caco, do mesmo barro que está ali, ele vai construir novamente. Só que sabe o que mais que as pessoas esperam quando a gente se transforma? Sim. Quando a gente vem para Cristo? Uhum. Vai sair daqui a uns 2 dias. Não vai conseguir ficar firme. Só que Deus nunca vai levantar um Jadson, o mesmo. Ele vai levantar um Jadson diferente. Porque quando Deus ele constrói o novo vaso, ele diz assim,
e fez dele outro vaso como melhor pareceu aos seus olhos fazer. Uau. Então Deus ele nunca vai levantar o mesmo Jadson. Ele sempre vai levantar uma versão diferente de Jadson. Ele sempre vai levantar um Jadson diferente. Então é justamente isso. Todas as vezes que você passa por lutas, por sua adversidade, e você pensa em parar, e você diz assim, as pessoas, você pega isso aqui, eu não vou porque ninguém vai mais acreditar em mim. A transformação de muitas pessoas não acontece porque elas não acreditam em si próprio, cara. Elas perdem o amor próprio delas, ela perde as palavras que vêm para elas, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E elas acabam focando nisso, só que esquece que, eu falei até com Campos hoje, que o pecado, ele não é maior do que o perdão de Deus. Falando de psicologia, já fazendo atrelar a psicologia, esse discurso agora aqui, a psicologia chama isso, sabe de quê, mano? De crenças limitantes, de crenças nucleares, que a própria vida do indivíduo, a trajetória dela, sim, gera essas crenças que automaticamente são crenças desconstrutivas, que ela fica, não vou avançar, não tenho como crescer, e sempre se acha em um lugar, ela se acha de forma inconsciente, que ela não tem como perceber isso, que ela não tem possibilidade de avançar. A psicologia entrou na minha vida e fez uma mudança tão surreal, juntamente com o Evangelho, sim, de Cristo, que me fez eu entender valores em mim, aonde o mundo não vai empregar na gente, verdade, aonde ninguém vai empregar na, sim, gente. E esses valores, eles são intrínsecos. Como assim, Jadson? Você vai trabalhando ele de dentro para fora e automaticamente as pessoas vão vendo. Hoje, por exemplo, tem gente que me vê na rua e diz, cara, você não está nada parecido com quem você era lá no mundo, lá atrás. Claro, meu irmão, como é que eu vou passar 10 anos, 14 anos de mudança e você é o mesmo Jadson que você conheceu lá atrás? Não tem como, cara. Não tem como. Aí a gente entra em uma linha de resiliência. A resiliência é a capacidade de um indivíduo passar por todas essas situações e se manter com qualidade de vida. Mas isso aí eu deixo para depois. Pode verdade. Fazer a pergunta. Eu quero fazer uma terceira pergunta aqui, que é algo muito importante. A pergunta que eu vou fazer para ele e para você, que talvez esteja passando por isso. E olha que pergunta eu vou fazer para esse cara agora. Quais foram os principais motivos que te levaram a buscar uma transformação pessoal, Jadson? Eu falei de coisas negativas, agora eu vou falar algumas coisas que foi muito importante para o meu crescimento. E vocês que estão em casa, pegue isso daqui, que de tudo que eu falei aqui, isso aqui é a técnica ouro para você crescer. O primeiro motivo, a primeira situação foi a análise que eu tinha do cenário que eu vivia. Sim. Cara, como eu falei, era um cenário muito difícil, eu não tinha dinheiro para poder realizar um sonho, eu não tinha dinheiro, meu sonho era ter uma moto. Eu não tinha dinheiro para realizar meu sonho da moto. Uma vez eu estava juntando dinheiro, daqui a pouco meus pais me botou para fora de casa, eu tive que alugar uma casa. Eu não tinha dinheiro para comer o que eu gostava. Eu analisava todo o contexto. As pessoas que eu andava, nenhuma avançava na vida, nenhuma chegava em lugar nenhum, nenhum tinha um trabalho digno, nenhum tinha uma profissão digna. Esse primeiro motivo foi uma comparação de realidade. Eu disse, não, velho, eu tenho que mudar de estratégia, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou seja, eu tenho que me conformar com essa realidade. Sim, cara. E isso me fez eu começar a mudar de mentalidade. O segundo motivo que me fez eu chegar onde eu cheguei é o conhecimento, irmão. Tá vendo aqui? Eu fiz questão de trazer um livro, porque esse foi um dos primeiros livros que eu li, e não li ele uma vez só, eu li ele várias vezes. E eu já quero abrir um parêntese para dizer para vocês que o conhecimento, ele transforma. Sim. O conhecimento, ele liberta. Quando eu comecei a ler, quando eu ouvi isso do meu bispo, Jadson, Deus não tem isso para a sua vida não, Deus te chamou para ficar dentro da igreja. Dentro de mim existia algo libertador. Eu estou falando isso para vocês aqui, não tô falando nada contra pastores não, porque não são todos os pastores que falam isso, Israel. É bom eu falar isso aqui. E para vocês pastores, líderes espirituais que estão me ouvindo, que você seja uma flecha, um arco para esses jovens da igreja, para essas pessoas da igreja que entraram com a perspectiva de mudar, que vocês coloquem sonho neles, você pode ir além.
você pode crescer, você pode ser um psicólogo, você pode ser um líder, você pode ser um médico, é da comunidade, mas por que nós da comunidade não podemos sonhar, não podemos crescer? Verdade. Não é porque nós não temos financeiro, aí eu já vou entrar para amarrar, que nós temos que estar estagnado. O que acontece é que quando eu comecei a ler, eu li esse livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu comecei a ler outros livros de Augusto Cury, eu comecei a ler livros de autoajuda, eu comecei a estudar, eu comecei a sonhar, eu comecei a me perceber que eu era capaz de não só um jovem alegre e sorridente, que eu sempre fui, não é, Israel? Sim, sim. Mas para um jovem onde eu ia ter credibilidade, aonde eu falasse, aonde eu teria liberdade de expressão. O conhecimento te faz você, além de ser livre de dentro para fora, faz você pisar em lugares inimagináveis. Sim. O conhecimento me elevou. Aí eu disse, não, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Nesse instante eu vou contar para vocês como foi que eu quis ser psicólogo. Talvez essa pergunta vai surgir aí. Mas assim, de qualquer sorte, o conhecimento foi um pontapé inicial. Outra coisa também que me estimulou muito para eu crescer na vida, o que me estimulou muito para eu crescer, de fato, foi quando eu comecei a sonhar. Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês aqui. Se você não tiver sonho, se você não sonhar, se você não almejar, você não vai chegar em lugar nenhum. Sabe por quê? Grave isso daqui que eu vou falar para vocês que estão me ouvindo. Muita gente, Deus não faz coisas grandes, coisas inefáveis, coisas poderosas. Deus não coloca em lugares de destaque. Deus não prospera. Muitas coisas não acontecem, sabe, pelo simples fato, sabe de que, Israel? De não pedir, de não sonhar, de não acreditar. Então você que está aqui, talvez a sua família, como eu falei, o seu contexto de vida, ele não seja favorável para você sonhar, você não tenha criatividade, porque para sonhar, Israel, precisamos termos criatividade. Sim, sim. E o acesso às informações, videoaulas que eu tomei, vídeo no YouTube, pregações, ouvindo pessoas que cresceram, pessoas que avançaram. Não é ouvir pessoas que não avançam, é ouvir pessoas que cresceram. Fez eu, de fato, querer crescer. E o último ponto que eu vou falar aqui, muito importante, que Israel começou falando comigo, pessoas, ambiente. Para nós vivermos uma grande mudança na nossa vida, para eu viver a minha mudança, Israel, eu precisei mudar muito o ambiente. O ambiente, eu não estou querendo generalizar, dizer que em certas igrejas só tem pessoas assim, em certos lugares só tem pessoas assim. Não, mas o ambiente aonde você anda, você é a média das 5 pessoas que você anda. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda, porque aonde a gente anda, a psicologia, ela tem estudos que comprovam que molda o nosso cérebro. Quando eu entendo, quando eu falo para as pessoas que eu mudei, eu não falo num contexto de uma mera mudança, mas uma linha de pensamento. Tem muita coisa que para a gente viver uma faculdade, para a gente viver um sonho, para a gente viver uma conquista, precisamos primeiro trabalhar o nosso cérebro. Então, o ambiente onde eu comecei a andar, pessoas onde eu comecei a andar, acreditar, andar. Então, quando eu falo que tiveram pessoas que não acreditou no meu potencial, Sim. Foi quando eu entrei no evangelho, foi quando eu ainda não tinha perspectiva. Mas quando eu comecei a ter perspectiva, a gente atrai aquilo que a gente é. A gente atrai aquilo que a gente busca. E de fato eu comecei a atrair pessoas que sonham comigo, pessoas que me ajudam, que me estimulam a crescer. Então tá aí. A minha grande mudança se deu a partir dessas questões. Então vocês busquem esse ano de 2024, eu já vou deixar um insight para você aí, para passar minha palavra para Israel. Vocês precisam escolher a dedo os seus amigos. Vocês precisam escolher a dedo quem você se inspira, quem você quer andar. Porque com quem você anda vai moldar o seu cérebro, vai moldar a sua estrutura. Sim, cara. Existe no nosso cérebro, no nosso córtex pré-frontal, ele é a parte do nosso cérebro que influencia, que ele é influenciado pelas novidades que acontecem no nosso cérebro. E se o nosso córtex pré-frontal não tiver novidades, não tiver
novas conversas, novas experiências. O nosso pré-frontal que está aqui na frente, que é as nossas tomadas de decisões, Sim. ela vai ficar presa, estagnada nas decisões que errávamos lá atrás. Então já deixa esse insight para você, escolha pessoas que vai te levar para cima. Cara, e você falando dessa escolher pessoas, nós vamos para a Bíblia e a gente fala de amigos. E observe que há 3 diferenças de amigo. O primeiro é o amigo que deixa aquele coxo na porta do templo. Sim. O interesse dele é só deixar. Não é ver aquele cara recuperado. É simplesmente deixar e falar assim, não, tá horário a gente tem que ir lá buscar ele. Tá horário a gente tem que ir lá, tem que lembrar. Vamos pensar assim, quantas vezes, a Bíblia não conta, mas vamos cabeça de pregador, vamos pensar quantas vezes esse cara esqueceu. Alguém esqueceu desse paralítico na porta do templo. É pessoas que vivem dentro da sua utilidade. Quando você não é mais útil para ele, você não serve. Então são amigos que caminham com você por causa da sua utilidade, porque você tem algo a oferecer. Uau. E a gente não se sabe se aquele paralítico dava alguma moeda para quem levava ele. Que forte. A gente vai para o tanque de Betesda, encontra também um paralítico que estava ali há 38 anos, e alguém colocou ele ali. Se ele é paralítico, ele não anda. Mas agora nós vamos para um cenário de paralisia que nós vamos encontrar amigos que vai dizer o seguinte, não importa a circunstância, mas eu quero ver você bem. Sim. O paralítico que leva os amigos. A Bíblia é clara em dizer amigos. São os que levam o paralítico para caminhar. Então a gente leva e não importa a dificuldade já, disso que ele vai encontrar. Chega a arrepiar isso aqui, é porque ele olha e fala assim, meu amigo está paralisado. Mas só que tem alguém que pode mudar a história dele. E o que é que acontece? Ele leva o paralítico até Jesus. E Jesus o cura. E quando a Bíblia chama amigos, é pessoas que estão dizendo assim, pô, sua paralisia está me incomodando. Sua paralisia está me deixando triste. Então, eu estou vendo com você com tantos sonhos, tanta perspectiva, que eu preciso levar você para alguém que vai lhe transformar. Uau. Eu preciso levar você para alguém. Então, amigos, ele vai. Eu conversei com o pastor Alain outro dia e eu falei assim, pastor Alain, ore por mim que eu preciso tomar uma decisão. E ele olhou para mim e falou assim, eu não preciso orar, eu já oro por você, varão. Mas para você tomar uma decisão, é muito simples você saber se precisa de oração. A decisão que você vai tomar vai te afastar do altar ou vai te levar para o altar? Que forte. Pastor Alain é um dos coordenadores dos pescadores de almas que estava aqui agora, que está aqui com a gente. E quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, então tem decisões de nossa vida que não precisa de oração. Se a gente fazer uma análise, vai me afastar de Deus? Essa amizade que eu estou trazendo para a minha vida, ela vai fazer somar? Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus, ela nos enriquece, não nos acrescenta dores. Então, pronto, as coisas de Deus que vêm. Se você casou, você trouxe sua esposa para a sua vida, escolheu essa mulher para a sua vida, porque você olhou, pô, ela vai me enriquecer. Ela vai me fazer bem. Ela olhou e falou assim, não, Jadson é um projeto de Deus agradável para mim. Porque as coisas de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, existe perfeição no meio de vós, que nós não somos, mas o Espírito Santo, ele nos transforma todos os dias. Por isso que Paulo diz, para nós termos uma mente transformada em Cristo. Sim. Então, quando nós transformamos nossa mente, nós muda todo o cenário. Então, pegando esse gancho, para a gente ir para a próxima pergunta, é a questão justamente disso. Ande com amigos que não vão olhar para a sua utilidade, mas que ele vai fazer o seguinte, Padre Fábio de Mello, muitas pessoas criticam muito os meios religiosos aí, e Padre Fábio de Mello, ele traz uma reflexão muito boa, ele diz assim, eu não quero ser lembrado por alguém na minha utilidade. Eu quero ser lembrado na minha inutilidade para alguém. Porque ele fez assim, o problema não é pôr o Padre Fábio no sol, para tomar um sol de manhã, aquele famoso vitamina que a gente fala, aquela famosa vitamina que a gente fala, tomar aquele primeiro sol. Mas é lembrar, eu coloquei o Padre Fábio no sol. Tem pessoas que só lembram de ir, mas não lembra de voltar com você. Então é justamente isso. Ande com amigos que vai ser o combustível para você caminhar. Que vai ser o combustível para você chegar em lugares que você jamais pensou em chegar, cara. E é um ponto importante, você falou de amigo aí, para irmos para a próxima pergunta, é que eu costumo dizer que existem níveis de amizade. Eu costumo dizer que existem níveis de amizade. Como assim, Jadson? Existem amigos que são amigos íntimos, que são amigos de fato que você tem como compartilhar coisas importantes da sua vida. Sim.
E essa pessoa, de fato, você pode contar. Você não vai se decepcionar com essa pessoa, você não tem muita probabilidade de se decepcionar, porque ela é um amigo íntimo. É verdade. Mas existem amigos que são amigos, às vezes, para você, sabe, aliviar sua alma naquele momento, se divertir, resenhar, fazer uma resenha, um churrasco. Mas não adianta você contar algo íntimo para esses amigos, porque esses amigos não vão saber administrar. Sim. E aí vai acontecer que a gente vai se decepcionar. Então, sabe qual é a maior decepção do ser humano? É porque ele entrega para certos amigos o que não era necessário. Forte. Ele coloca amigos em um patamar onde não precisava. Então, quando você entender que você precisa dar a pessoas o que de fato elas merecem. Sim. Você precisa... não é que você vai chegar para a pessoa e dizer, você é meu amigo assim, assim. Não é isso. Mas na sua mente, você vai classificar essa amizade sua. Tem colegas, tem amigos estratégicos. Como assim amigos estratégicos? Isso que você falou, Israel? Eu costumo entender assim, existem amigos que são estratégicos. Em que sentido? Não estou dizendo que ele vai só te beneficiar, mas você também beneficia ele. Não é aquele amigo que você está ali para toda hora, mas é um amigo se você precisar de algo que vai beneficiar você no sentido do seu propósito de vida, você também vai proporcionar para ele esse alívio no propósito dele de vida. Mas enfim, pode mandar. Sim, e eu escutei uma pregação de pastor Cláudio Duarte, que ele disse que amigos que ele joga bola, que ele brinca, que ele dá risada, mas não é amigo para estar no meio familiar dele, dentro da casa dele. Forte. Então é justamente isso. Amigos de futebol, às vezes amigos de futebol não é amigo para frequentar a sua casa. Amigos para frequentar a sua casa é aquele amigo que você vê que tem uma palavra que vai conversar coisas produtivas com você. E antes de a gente ir para nossa quarta pergunta, né? Gente, vocês podem se servir na Rósca aí, eu não posso deixar de falar desse homem, dessa parceria programática, eventos aí. O rapaz que trabalha com Rósca, trabalha com garçom, segurança, tudo que você pensar para sua festa, só você seguir ele aqui, você consegue enxergar lá o que é que ele faz. Eu não posso deixar de não honrá-lo, é o mesmo que está aqui dando esse patrocínio. Esse meu amigo referencia meus seguidores aí. Sim, por favor. Pessoas que me acompanham, pode também seguir, pegar o contato do homem aí. Vai fazer isso, o ano começou, você quer fazer aniversário, chama o rapaz aí, ó. Entra lá, viu? Minha esposa já tá ali, gente. Comendo, se degustando, né, vida? Meu amigo, minha quarta pergunta para o senhor. É algo muito interessante que vai fazer... A gente toma algumas atitudes na nossa vida... Sim. Por causa de algo que nos motiva. E a quarta pergunta que eu vou fazer para você é: qual foi o principal motivo que levou o senhor a escolher essa profissão da psicologia, ser um psicólogo hoje? Gente, a psicologia na minha vida foi como um divisor de águas. Sim. Dentro desse cenário de inflexão, e o que é inflexão? É um momento que você entende que precisa mudar. É onde você para e diz, eu preciso mudar nisso, eu preciso crescer nisso. Então, dentro desse cenário de inflexão, que eu queria estudar, como eu falei, sim, eu tinha parado o ensino médio, eu tinha parado no primeiro ano, e eu determinei voltar a estudar. E dentro disso, eu estava pensando, poxa, que curso eu vou fazer? Eu quero estudar, quero fazer universidade, eu quero sim viver isso para mim, Deus tem isso na minha vida, me apropriei. Sim. Disse, eu preciso estudar, e o que é que eu vou estudar? E aí fui analisar as áreas, eu lembro que uma amiga minha, Graça, ela está morando até longe, eu ajudava ela, como eu falei para vocês, eu ajudo pessoas, para além da psicologia, há mais de 14 anos, Israel é a prova viva, sim, não é, Israel? Há mais de 14 anos, sempre inspirando pessoas, ajudando com o que eu podia, com o meu testemunho de vida, com a palavra de Deus, mas nesse cenário eu queria, Israel, ajudar mais pessoas de uma forma mais abrangente, de uma forma mais estruturada, de uma forma mais capacitada, mais qualificada. Sim. E então essa minha amiga me ajudou a fazer um teste vocacional,
Falou, Jadson, que área você quer estudar? Não sei, minha amiga, não sei, eu quero uma área que combine muito comigo. Ela, velho, você gosta muito de ajudar pessoas, de aconselhar, de ouvir. Você já lê vários livros voltados para comportamento humano. Vamos fazer um teste aqui. Aí fez o teste caiu psicologia. Aí eu falei, que área é essa? Eu não conhecia, confesso. Assim como tem gente que está aqui acompanhando a gente que não sabe o que é que um psicólogo faz. E hoje eu, no lugar de fala, num psicólogo, né, especialista, me especializando em áreas da psicologia, sim, já estou ajudando pessoas com a psicologia há mais de um ano. Isso é bom, cara. Ajudando. Eu descobri, eu tenho como dizer para vocês que a psicologia, quando eu comecei a perceber áreas de atuação do profissional psicólogo, eu descobri que eu podia, Israel, viver o meu propósito de vida, sim, que eu amo demais pregar a palavra de Deus, não nego isso. Eu amo demais esse propósito que Deus colocou em meu coração, mas eu percebi que eu poderia ajudar pessoas com psicologia. E, de fato, a maioria das pessoas que iriam me procurar, parece que eu já tinha tido esse insight ali naquele momento. Era um público evangélico. Porque tem muita gente dentro da igreja que fica atrelando para Deus, para pastor, para igreja, para religião, para viver ressignificar certas dores, mas às vezes é uma perda de tempo, às vezes tem coisa que é psicológica, às vezes tem coisa que é comportamental. Então, o que é que eu entendi? Eu falei, cara, eu vou investir na psicologia. Eu vou ajudar pessoas com a minha história de vida. Então, vocês que estão me ouvindo, assim, vai nascer alguns psicólogos aí, viu, Israel? Sim. Mas não só a psicologia, existe em outras áreas, pedagogia, fonoaudiologia, entre outras áreas, sim, que você consegue ajudar pessoas com sua história de vida. E eu já lia vários livros voltados para a psicologia, e eu voltei a estudar, Israel. Uma coisa interessante que eu quero compartilhar para vocês, que às vezes a gente quer dar um jeitinho. Eu tinha parado no primeiro ano, eu voltei a estudar do primeiro ano. Aí concluí primeiro, segundo, terceiro. E nesse contexto de voltar a estudar, eu quis voltar porque eu já tinha muitos anos parado. Eu queria ser psicólogo, sim, mas eu não tinha uma base. Não tinha uma base de estudo familiar nem nada. E outra coisa importante, eu estudei em escola pública a minha vida toda. Eu pensei, velho, quando eu chegar na faculdade, era um dos meus maiores medos. Vai ter lá pessoas com condições financeiras, com estrutura, que estudaram em escolas particulares, que têm uma base familiar, que deu direcionamento para estudar. São um ponto de partida completamente desproporcional. Então, o que foi que eu fiz? Voltei a estudar para ter basicamente uma base cognitiva para poder adentrar na faculdade. Outra coisa também, eu não tinha condições financeiras para poder pagar uma universidade. Então, o que foi que eu fiz, Israel? No meio termo que eu estudava, eu trabalhava porque eu morava de aluguel. No meio termo que eu estudava, eu tinha que estudar para a prova do Enem. Eu tenho amigos que lembram disso, minha amiga Fernanda, alguém que é uma amiga de mais de 10 anos, congregou comigo no início da minha fé. E ela chegou para mim e disse assim, Jadson, você é doido. Eu disse, por quê? Você sai daqui da escola e vai correndo para a universidade para estudar. A universidade pública, UNEB, lá tinha um curso chamado Universidade para Todos. Era um curso preparatório para você passar na prova do Enem. E eu me dediquei naquela prova ali, estudando. Fiz o Enem 4 anos. Você fala, Jade, se você, sei lá, teve alguma sorte para entrar na faculdade e tal. Não, gente, foi muita luta. Foi um processo de 4 anos estudando para passar na prova, para entrar na faculdade, para ganhar bolsa. E não era um contexto fácil, era um contexto que eu estou te dizendo. Eu trabalhava, sim, eu saía de um curso correndo para pegar mais um curso de 1 hora, para aprender a passar na prova. Tomei pau na prova, desculpa a expressão, mas eu perdi na prova 3 anos, para na última prova eu conseguir uma média boa para passar, que a média tem que ser uma média de corte de em torno de 700 pontos. Eu passei na prova do Enem, ganhei a bolsa, e eu vou dizer para vocês, gente, não pense que a luta você venceu a batalha, não. Quando você entra na faculdade,
nós que somos servos de Deus, passamos uma grande provação dentro da universidade, porque para você defender seus princípios, para você ter sua convicção, é muito difícil, mas enfim, não quero nem entrar nisso hoje aqui, mas assim, a psicologia para mim foi como um divisor de águas, porque me ajudou muito, Israel, a eu me conhecer mais, me ajudou muito para eu me conhecer quanto indivíduo, quanto pessoa.